agora. Então, boa noite a todos. A nossa palestrante de hoje, a Madu, teve um pequeno problema, então ela avisou e ela pediu desculpas, mas não vai poder estar. Então, o nosso tema é Renasce Agora, tirado aqui do livro Fonte Viva, foi psicografado pelo Chico Xavier e a autoria espiritual de Emmanuel. Então o tema é Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus. João. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 375 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem. Não esqueças a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. É verdade, né? Como ele termina a lição aqui, assim, mais vale se nós estamos numa posição e até diria numa possibilidade de ajudar alguém do que necessitado de ajuda, né? Até mesmo seja na doença, seja no dia a dia, no que for. Muitas vezes nós reclamamos em ter que ajudar.
mas ainda assim é melhor poder estar em condições de ajudar do que naquelas outras posições que nós necessitamos daquele auxílio. E como Jesus falou, renascer de novo, né? Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se referia também às reencarnações, que nós estamos sempre reencarnando para melhorar, mas não só isso também. Como o Emmanuel termina a lição, nós temos que renascer dentro de nós. Então mudar os conceitos, não se agarrar ao que não está certo e ficar até o fim da vida, como nós dissemos às vezes, né? Eu sou assim mesmo e não vou mudar. Eu vou mudar na outra encarnação. Então, nós temos que, às vezes, descer um pouco nas nossas... voltar um pouco atrás nas nossas teimosias ou em algumas convicções que, por um tempo, elas parecem corretas, mas chega uma hora que até nós mesmos, dentro de nós, vamos admitindo que não está certa. Por orgulho nós mantemos assim assado, mas chega uma hora que está melhor para nós voltar um pouco, descer um pouco o orgulho e admitir, para que nós possamos mudar, assim renascendo sempre. Nós estamos sempre aprendendo na vida. Uma das coisas que é citada nessa lição, acho que das mais difíceis até, é essa questão do perdão. Como ele fala, né? Até o Emmanuel mesmo já cita, é difícil perdoar, é difícil chegar para conversar, é difícil mesmo ter a boa intenção de querer se entender com aquele que nos fere. Às vezes a pessoa fala uma coisa, ou tem uma atitude, ou não gosta da gente mesmo, e nós ficamos ali remoendo, ou não há aquela boa vontade de nos conciliarmos realmente. Mas assim, recomendação de Jesus, né? Perdoar sempre para sermos perdoados. Jesus faz aquela recomendação importante também de reconciliação. Ele fala assim, antes de fazer tua oferta ao altar para Deus, vai antes e reconcilia-te com teu irmão, né? Vê se alguém tem alguma coisa contra ti e refaz isso. Tenta se reconciliar, tenta pedir o perdão, ou perdoar também, antes de querer fazer ofertas a Deus. Porque é mais importante nós estarmos bem com as pessoas todas e, claro, bem com Deus também. E outra passagem, Jesus lembra, vai, reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e assim por diante, quando chegar na hora de prestar contas. E, em outras palavras também, é importante essas recomendações de Jesus, porque assim, a oportunidade de nós nos reconciliarmos com as pessoas, principalmente agora, enquanto nós estamos a caminho com as pessoas, enquanto elas estão na nossa família, enquanto elas estão no círculo de amizades que nós temos, ou enquanto nós a vemos no trabalho, na escola, onde for, nós ainda estamos em contato com essas pessoas. Agora imagina se nós guardamos a mágoa, ou nós que ferimos a pessoa e a pessoa leva essa bronca de nós, querendo se vingar ou qualquer coisa. Quantos casos de obsessão movidos pela vingança? Tá cheio assim nos livros espíritas, tem bastante trabalho de desobsessão aqui na casa. O Jurandir participa também, sabe como é que é. Quantas vezes alguém... Porque assim, a pessoa está encarnada ou não está, mas a nossa individualidade, ela continua firme ali, continua. Então ninguém vai desencarnar e vai terminar tudo, vai virar santo, ou vai virar diabo, vai mudar tudo. Nós vamos levar, ao desencarnarmos, vamos deixar o corpo físico. Mas a nossa individualidade, construída com tanto esforço, né, tudo que nós fizemos, nossos sentimentos, nossas ideias, nossos ideais, nossos valores,
Tudo que nós temos, aqueles detalhes minuciosos mesmos e ricos que constituem a nossa individualidade espiritual, que é eterna, nós vamos levar. Então, chegar do lado de lá, quantos casos de obsessão, espíritos que ficam ali perseguindo as pessoas encarnadas mesmo, ou desencarnadas do lado de lá, ou às vezes é daqui para lá, né? Nós estamos encarnados, mas muito ligados a alguém que não está. Nós somos os obsessores. Mas enfim, quantos casos de perseguições que podem durar anos, podem durar décadas, uma vida inteira, às vezes, a pessoa é acompanhada por espíritos, tem ligação, tem dívida, tem débito, às vezes duram séculos. Existem casos de obsessão até que duram séculos pela teimosia de um ou de outro. E séculos, a pessoa vive, encarna, desencarna, volta, um volta, outro vai, às vezes a briga é mútua, a falta de perdão pode ser de ambos os lados e não consegue se reconciliar. Isso dura, sim, é um atraso de vida, falando no popular, é um atraso de vida imenso, mas ocorre. Parece até mentira, né, nós falarmos assim. Será que alguém vai perseguir o outro durante uma vida inteira? Cismado com a pessoa ali, não te largo, vou atrás. Quero que você me devolva o que você me roubou, o que é meu, o que você me tirou. Parece mentira, mas é real, existe. Uma vida inteira um perseguindo o outro, às vezes desencarnado, outro encarnado tentando melhorar. Nós estamos na vida para melhorar sempre, claro, né? Encarnados ou não, sempre para melhorar. Mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E desde que haja dívidas, débitos, desde que haja sintonia e responsabilidade, nós acabamos ficando ligados às pessoas até resolver. Ou até que o nosso mérito no bem nos acabe desassociando de determinadas pessoas. Mas isso tudo é real e muita coisa começa aqui na nossa vida mesmo. Pela falta de perdão, pela questão de querer se vingar. Como Jesus falou, aproveita a oportunidade da vida e se reconcilia com teu irmão. Né? Renasce de novo, como é o tema aqui hoje. Renasce agora, porque assim se renova. Perdoa aqueles que te ofenderam, não cria laços. Tem tanta coisa para fazer na vida, tantas pessoas, e nós ficamos assim, às vezes, grudados, querendo perseguir, querendo troco, querendo de volta. Ficamos presos a isso. Como o Emmanuel fala aqui, né? Liberta-se. Liberta-te de tudo isso aí e vai em frente. Isso quando nós não guardamos mágoa. Teve um orador aqui, acho que foi o Mário Bertini, que falou uma vez aqui, uma palestra, e eu sempre lembro do que ele disse. Que ele deu um exemplo assim, achei muito feliz. Por exemplo, quando nós guardamos mágoa, rancor, esse tipo de sentimento dentro de nós. Porque ele falou assim, quando nós estamos na nossa casa, aí nós paramos de limpar a nossa casa. Assim, por um tempinho, né? Uma semana sem varrer a casa, sem limpar. Começa a acumular o lixo, ninguém põe o lixo para fora, fica o lixo acumulando, a louça. O que começa a aparecer na nossa casa, atraído pelo lixo? Insetos, ratos, baratas, todo esse tipo de... E vai chegando, começa a aparecer. Mas eles não aparecem de graça, né? Eles estão atraídos por alguma coisa que... Aquela vibração, Eles são atraídos por isso. E o Mário estava dizendo, o que acontece conosco, a nossa casa, o nosso templo físico, quando nós guardamos dentro de nós mágoa, ressentimento, tristezas, desânimos, ficamos alimentando esse tipo de sentimento, tudo que não é bom.
que nós estamos ali guardado. Então aquilo está gerando uma vibração, gera uma energia. Tudo no universo é energia. A própria matéria é aquela energia condensada, né, em diferentes vibrações. Tudo vibra, tudo é energia. E o que nós estamos vibrando ali com aquela mágoa, com aquela coisa? Mesmo sem nos lembrarmos, está dentro de nós. Nós guardamos pela falta de perdão, pela falta de vontade de superar isso e partir para frente. Então, se nós temos isso em nós, vibrando dessa maneira, o que será que nós vamos atrair? Algo semelhante, né? Então, não vão ser coisas boas. A pessoa é muito triste, muito desanimada, muito para baixo, ou pessimista, sempre pessimista com tudo. O que a pessoa vai atrair? Né? Nós temos exemplos assim, encarnados nós já sabemos, né? Chega aquela pessoa, fala, lá vem aquela pessoa. E aí, tá tudo bem? Aí a pessoa, né? Tá tudo bem com você? A pessoa já, não, começa a falar um monte de sempre naquele pessimismo. Então nós já sabemos aqui. Agora, levando um pouquinho para o campo espiritual, é a mesma coisa. Então vai que naquela energia nós também não atraímos. E nós estamos na vida encarnados, não importa assim os nossos erros do passado. Errou, já errou. Ninguém vai voltar no tempo. Importa de hoje para frente, cada dia. Então, fazendo o melhor hoje, fazendo o bem que nós podemos hoje, mudando a nossa vida hoje, renascendo, como Jesus falou, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não se purifica, está preso àquelas coisas. Nos renovando para o bem, nós vamos apagando todo o quinhão de débito que nós temos. Nos reconciliando com as pessoas, aquelas pessoas difíceis que estão na nossa vida, mas que nós não devemos abandoná-las, devemos auxiliar. Nós estamos refazendo o passado, a nossa responsabilidade. E aí sim, mudando para melhor e subindo na escala da evolução, que é o que mais interessa para nós. Então nós temos assim tantos exemplos, né, na história, esses casos de obsessão, que espíritos acabam perdoando depois de muito tempo, e quando eles perdoam parece que termina uma etapa e começa outra. Acabou uma etapa assim, de sofrimento, de dificuldades, superada, começa uma nova oportunidade, o plano espiritual encaminha para cá, para lá, e assim nós vamos crescendo. E a renovação também é sempre oportunidade para nós. Não importa a nossa idade, porque mesmo desencarnando, nós vamos desencarnar conscientes de que a coisa vai continuar. Nós vamos continuar existindo e continuar progredindo diante das realidades, num outro plano da vida, mas vamos continuar. Amanhã nós voltamos à Terra, de repente, se necessário, para evoluir num outro quadro, num outro cenário, com novas oportunidades de crescimento e assim por diante. E isso de renascer de novo, um dos mais belos exemplos que nós temos na história do cristianismo, foi com Maria de Magdala, né? Que era uma mulher, assim, uma mulher linda, tinha dinheiro, era conhecida na sociedade e recebia muitos presentes dos homens, né? Todos os homens queriam ficar com ela, a maioria. Então ela vivia assim uma vida de uma certa forma fútil, porque ela tinha o que ela queria, ela conseguia. Ela queria dinheiro, ela conseguia, joias, que os homens davam. Era uma mulher linda, então não tinha determinadas preocupações de valores morais. Vivia assim, só que era mal vista na sociedade, assim, pela vida que levava. Há discussões se ela era uma meretriz ou não, dizem que não, há uma certa confusão, mas dizem que não era uma meretriz, mas era uma mulher assim que vivia sem estar preocupada com valores morais e tal, até conhecer Jesus. E quando Jesus encontra, ela se encontra numa posição
assim, uma pessoa que tinha tudo o que queria da sociedade, do mundo, mas extremamente infeliz. Tinha um vazio muito grande dentro dela, que é quando ela conhece Jesus, e Jesus apresenta o reino de Deus, fala do evangelho, da moral, dá uns conselhos para ela, que ela devia seguir, fazer o bem, auxiliar mesmo. Ela se sentia vazia porque também não tinha filhos para ela. Uma hora ela pensa nisso, ela comenta, e Jesus fala: olha, você não tem filhos seus, mas você pode adotar, você pode dar amor às crianças. E é o que ela passa a fazer. Depois que ela conhece Jesus, ela luta muito na vida dela para se renovar. E assim, passa necessidades, só que ela começa a mudar. Transmitir amor às pessoas, caridade, se preocupar. E ela passa muitas dificuldades. E no meio dessas dificuldades, não faltam aqueles homens querendo que ela voltasse para aquela vida, querendo dar a ela o que ela quisesse, presentes, dinheiro. Só que ela resiste, ela fala: não, agora eu quero procurar outros valores. E ela vai firme até o fim. Vocês conhecem aquele livro Boa Nova, do Humberto de Campos? Já leram? Não? Ninguém leu aqui? Então é um livro psicografado pelo Chico Xavier. O título é Boa Nova e é do Humberto de Campos, irmão X. E assim, só tem histórias de Jesus, da época que ele esteve encarnado. Aí Humberto de Campos pegou essas histórias na biblioteca lá do plano espiritual mesmo. Reuniu assim os mais interessantes. E tem um capítulo que é de Maria de Magdala. Então é muito bonita a história, conta detalhes da maneira como ela renasce. E ela sofre, vai ajudar no final da vida os leprosos, ajuda as crianças. E tanto ela convive com os leprosos que ela acaba adquirindo lepra. E no final da vida, totalmente transformada espiritualmente, ela acaba desencarnando com lepra e ela é recebida por Jesus. Jesus ali vem ao vivo e a cores para recebê-la. E ele fala assim: vem Maria, você passou a porta estreita, que ele comenta em vida, quando ela era jovem, então ele comenta que deveria passar a porta estreita. E ele fala: vem Maria, você passou a porta estreita porque você muito amou. E ela está ali, renovada. Agora deve ser um espírito assim, né, de luz, passou, superou muita coisa. Então essa lição, voltando aqui ao nosso dia a dia, renasce agora. A oportunidade realmente de nós refazermos as coisas e de nós, o que precisa mudar, nós mudarmos e renovando em nós mesmos, que é o que é mais difícil, né? O mais difícil é a luta não externa. O mais difícil que nós lutamos é contra nossas próprias imperfeições. E é uma luta individual que cada um de nós traz. E nós levamos para onde formos as imperfeições e as virtudes. Então, vamos superando as imperfeições e adquirindo mais virtudes. É o que nós vamos ter e levar sempre. E o que nos faz evoluir. Então, a lição é essa. 10 para as 9. Você não usa o microfone não para dirigir? Hã? Tá, mas agora ligou. Quem tiver alguma pergunta? Márcio, parece que os psicólogos, eu não sou psicólogo. Eu também não. Advogam essa tese do perdão, né? O indivíduo se superar de certos traumas, certas coisas. Me parece. Pelo perdão. Interessante. Essa tese aí, né? Do perdão, né? Bom, eu não sei se isso já invadiu psicologia é científica, né? Está invadindo a psicologia, né? Que é um ensinamento puramente religioso, né? Vamos dizer, né?
É interessante o seu Américo está dizendo que a psicologia diz que através do perdão o paciente se cura de alguns até traumas, não é isso que você falou? Isso está virando até científico, né? Acho que até os médicos estão dizendo assim várias coisas que não são da matéria, mas curam a pessoa. Vocês querem falar sobre isso? O que passa é que algumas religiões caminham um pouco mais avançadas do que a ciência. A ciência demora um pouco mais para chegar. E a ciência tem que provar. Então, por exemplo, quando eu sou alérgico ao câncer, minha vida é uma coisa a respeito. Quando você perdoa o teu inimigo, acontece, você se ligou de uma cara, é aquele bicho que você põe para fora na cara, que você acabou de citar. Né? Quando você se sente mais aliviado, você dorme melhor, você praticamente se desligou de um problema. Você tirou um fardo da tua costas. Bom, e a gente sente isso, e um psicólogo, um médico, um psiquiatra, eu acho que fazendo análise da pessoa que também está no divã, aí começa a perceber que esse tipo de coisa acontece. E aí ele faz um enunciado. Bom, né? Então isso prova que é uma pirâmide. A ciência e a religião, elas tendem a se encontrar no vértice. Talvez esse segmento já tenha se encontrado um pedacinho. Né? Isso é um telhado enorme que vai caminhando. Até a prece, né? Porque assim, alguns médicos já perceberam que fazendo uma oração antes, eles já fazem orações antes de operar, antes de trabalhar, e sentem, as coisas saem bem melhor, eles já não dá para provar cientificamente, mas agora você lembrou uma coisa, me fez pensar. Só um comentário. Quando você falou de Obsessão? obsessor, tem casos que isso demora mais de 1000 anos. Eu falei que demorava dezenas, centenas de anos, né? Mas olha, mas você Já subiu para milhares. o sujeito, ele principalmente acontece muito entre homem e mulher, no caso da sentimento, né? Amor e ódio, uma coisa que se choca. Os caras, eles nasceram, eles cresceram, tiveram as primeiras operações na Itália, há 1500 anos atrás. Aí teve combinação de morte, um matar o outro matar o um, foram reencarnando, vieram para a Espanha, aí se mataram. Os caras se mataram mesmo, aí um matou o outro diretamente, não teve como dar. Pô, e de repente esses caras estão lembrando, chega aqui no Brasil, os caras estão aqui. Nossa, e aí, agora, né, que parece que estão começando a se entender, e parece que acertaram e eles devem vir com o filho do outro filho de um, mas mais de 1000 anos. 1000 anos de obsessão. É, imagina. Parece mentira, né? Mas a... Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei. Tá. Não, deixa eu só lembrar uma coisa em relação ao perdão médico, assim, eu lembrei. Por exemplo, há casos que a pessoa passa a vida inteira brigada, sem perdoar. Então ali, ou na família, por algum motivo que ocorreu ali, a pessoa... E às vezes a pessoa quando está no hospital, às vezes no fim da vida, que você diz, puxa, por que a pessoa não morreu até, né? Está sofrendo. O plano espiritual segura mesmo, porque às vezes em um minuto, alguns momentos mais ali, que a pessoa está viva, no calor da emoção, não sei, é aquele momento que a pessoa consegue perdoar. Duas pessoas se reconciliam, aí desencarna, parece que desencarna assim, aliviada. E aí desencarna aliviada mesmo. Então assim, como nós somos, né? Por causa do orgulho, teimosia, passa uma vida inteira, não se reconcilia. De repente, num momento de extrema dificuldade, é que vai conseguir. E assim, casos de obsessão duram milhares mesmo, né? Pode durar milhares, mais de 1000 anos. Você conhece o Bruno? Aquele caso, o Humberto de Campos relata. É um caso assim meio... Não é para terminar a palestra, né?
Vocês sabem que os jornais, assim, Jornal Nacional, os jornais da televisão antigamente, eles davam uma notícia ruim, né, e terminavam e dizia boa noite. Aí o pessoal começou a reclamar, falou, como é que eu vou ter uma boa noite? Acabou de dar... e terminava... Vocês podem reparar, né, acho que vocês sabem, só termina com notícia boa. Pode passar notícia ruim o jornal inteiro, a última é lá para dizer o boa noite. Então, assim, eu vou contar uma aqui do Humberto de Campos, mas não vou dizer o boa noite em seguida, depois a gente fala mais. Porque assim, casos de obsessão. Igual você falou, centenas de anos, briga aqui, briga ali, e era mútuo. Quando não era um, era outro. Aí, em determinado momento, uma estava como mulher e recebeu como filho. Só que a hora que recebeu como filho, ali não havia nascido ainda. Havia muito ódio da própria mãe com aquele ser que estava ali. E o ser queria nascer, porque era uma oportunidade de progresso, né? A vida é uma oportunidade de abre-se as portas do mundo para o espírito se redimir. E só que a mãe, aquele ódio, e espiritualmente, tanto fez que pôs a criança para fora. Abortou. Pôs para fora, parece que nasceu, né? Obrigado. Cometeu aborto. Só que assim, quando ela cometeu o aborto, o espírito também ali não queria nascer. Teve aquela briga, mesmo na condição e puxou a mãe e ela desencarnou no aborto, junto. Mas isso você está falando... Não, é real. O Humberto de Campos conta isso numa crônica. Você já viu essa história? Não, isso é outra. São dois que brigam há centenas de anos. Aí quando vai nascer, ela comete o aborto e ela desencarna, porque o espírito briga ali e puxa junto. Aí na outra encarnação, eles nascem, naqueles casos lá que eu não lembro o nome, mas um único corpo com duas cabeças. Estavam ali os espíritos unidos no mesmo, pela providência divina para se ver se entendem. Por que nasce assim? Nesse caso, você falando... Se operar, desencarna, né? Não... né? Não que todos os casos seja isso, entendeu? Esse foi um caso específico ali, mas real, né? Que ocorreu. Agora uma notícia boa, hein? Pra terminar. Tem que ser uma boa. Fala boa noite. Fala, pode falar. É boa ou ruim? Não é boa. Ah, é? Caramba. Interessante. Essa foi light. É que ele quer perguntar. Não. Não é Maria Madalena? Não, aquela lá é outra. Aquela é outra. Aquela é Maria. Aquela é outra. Não, aquela levada para apedrejar, eu acho que não é Maria de Madalena, não. É a mulher adúltera, né? Aquele caso. Não, aquela que aquela ali. Não. Faz. Dá confusão também.
Bom, então uma boa noite a todos. Vocês sabem que nós estamos transmitindo os nossos trabalhos pela internet agora, né? Ao vivo. Então, o site a gente vai fazer mais propaganda, mas vocês quando puderem, assim, a gente pede para vir ao centro, claro. Em casa, o som tá baixo. O som tá baixo, nós estamos acertando. O som tava baixo lá. Não era o... Não, o som tá baixo. Não, nem a exposição, é segunda-feira. Foi você que... Não, o som tá baixo mesmo, o som tá baixo. Nós vamos acertar. Mas assim, vocês quando puderem, acessem, né? Façam é mais para divulgar a doutrina espírita. a cor do O som Não, o som a gente tem consciência, a gente precisa colocar um pré-amplificador. Então, uma boa noite a todos. O site é www.casadocaminhosantana.com.br, tá? Tem um monte de Casa do Caminho, né? Tudo junto. Casadocaminhosantana.com.br. Então, vocês vêm ao centro, tá? Mas não vão ficar Mas quando puderem, acessem. Tá bom? Todos os trabalhos, de praticamente segunda a domingo. Bom. Fica acesa, né? Caríssimos irmãos, nas vibrações de hoje, eu gostaria de primeiro agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos por estarmos todos aqui reunidos novamente. Em segundo lugar, ao mesmo tempo que fizemos as preces para nossos amigos, que serão lembrados agora, neste momento, o nosso vizinho que está com dificuldade, o nosso colega lá no trabalho, enfim, aquele nosso irmão doente, que não pode chegar aqui até a nossa casa, enfim, todos aqueles que de uma forma ou outra, diretamente ou indiretamente, estão ligados conosco. Mas eu gostaria de lembrar daqueles espíritos luminares, um São Luís de Gonzaga, um vidente inglês, o Swedenborg, Santo Agostinho, todos os espíritos luminares, que nesta noite possa abençoar esta casa também, porque foram através das suas orientações que Allan Kardec conseguiu compilar o Livro dos Espíritos. E amanhã, 18 de abril, precisamente 151 anos da sua publicação, do seu lançamento ao público. Então vamos lembrar com carinho deste nosso irmão Allan Kardec, um companheiro de todas as horas, da nossa cabeceira, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo principalmente, que a todas as horas nós nos socorremos, nas horas das aflições, das dúvidas. Por mais que a gente queira estudar, analisar a doutrina do Espírito, sempre alguma dúvida nos aparece. Então vamos lembrar com muito carinho deste nosso irmão, porque também teve a sua... principalmente no lançamento do Livro dos Espíritos, ele não foi bem recebido. A comunidade, a elite da época não aceitava com muito carinho tudo aquilo que ele preconizava. Mas, ao mesmo tempo, o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, que é muito desconhecida ainda no universo de hoje, o mundo, a humanidade ainda não descobriu o tesouro que é a doutrina dos Espíritos. Então, ele também teve os momentos de depressão, mas alguma coisa sempre compensava. Sempre ele tinha alguma notícia de que realmente alguma pessoa, ou através, tentando suicídio ou coisa parecida, se livraram através da leitura do Livro dos Espíritos. Então, vamos lembrar desses espíritos luminares que, através de suas organizações, fizeram com que Allan Kardec conseguisse compilar a obra, a doutrina espírita, que são 5 livros.
o livro dos médios, o livro dos espíritos, a Gênesis, o céu e o inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ler, reler essas obras com maior atenção, com maior carinho, lembrando esse nossos companheiros, esse mestre Allan Kardec, que amanhã completa 151 anos do seu lançamento do seu livro. E foi 18 de abril de 1857. E que Jesus, o mestre, esse que está sempre junto conosco, nos intuindo, nos orientando através desses mensageiros, nossos anjos da guarda, possam cada vez mais dar luz, muita luz, a esses nossos espíritos iluminados, que nos trouxeram esse grande tesouro que é a doutrina dos espíritos. E que Deus abençoe a todos através do passe espiritual, levando a cada um daqueles presentes e aqueles ausentes que aqui não podem estar, com maior carinho, com a maior atenção através desses espíritos iluminados. Que Deus abençoe a todos. Assim seja.